Saudamos todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por cada um de vocês que todos os dias estão estudando a Bíblia, estão compartilhando os estudos com outras pessoas. Nós somos agradecidos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila e também que clicam no dedinho de joinha lá no canal Hora Tranquila, porque assim o canal ele sobe no ranking do YouTube e ele pode ser acessado por outras pessoas e conhecer também do amor de Deus. Agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Edicelma Maas e Luiz Maas, são de Parecis, Rondônia. Oséias é de Poços de Caldas, Minas Gerais. Ana Neves é de Manaus, no Amazonas. Sara Santos é de Valinhos, São Paulo. Marli Abreu de Lima é de Alto Horizonte, em Goiás. Edna Lúcia é de Filadélfia, na Bahia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças por nos conceder este dia de vida e também nos conceder estes momentos para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente na mente, no coração de cada um dos que estão estudando a Palavra, que tenham a mente aberta para entender o que Tu desejas de cada um de nós e que possamos colocar em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que têm lutas e problemas em suas vidas, todos aqueles que nos escrevem pedindo orações, e recebam, Pai, as Tuas bênçãos conforme for a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Ficamos felizes e agradecidos a Deus por nos encontrarmos uma vez mais e queremos agradecer a todos vocês que procuram fazer anotações das passagens bíblicas que nós aqui falamos e depois leem na sua própria Bíblia para poderem entender. E nós também queremos agradecer a todos vocês que têm se lembrado em suas orações daqui do Ministério Hora Tranquila. Necessitamos das orações de vocês. Esta semana nós estamos falando a respeito de um descanso supremo que todos nós estamos aguardando. Neste mundo nós somos peregrinos, passageiros, nós somos forasteiros aqui neste mundo. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria ela está nos céus e é para lá que nós vamos. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele prometeu que ele estava indo e que ele voltaria, e ele vai cumprir essa promessa e está muito próxima de ser cumprida. Pelos acontecimentos que nós vemos ao nosso redor, no mundo, vemos que a volta do Senhor Jesus é iminente. Então nós precisamos ter comunhão com Deus cada dia, estudar a Bíblia, orar, testemunhar, para que possamos estar preparados quando Jesus voltar. Nós ontem falamos que nós deveremos continuar a nossa marcha rumo à Canaã celestial, assim como o povo de Israel estava marchando pelo deserto para poder chegar à terra prometida. Assim também nós estamos neste mundo, nesse deserto de sofrimento que nós passamos, mas a certeza é que logo, logo tudo isso vai passar. E o que é que nós precisamos fazer então? Continuar marchando? Anunciando o breve retorno do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele deixou a ordem a seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E então nós precisamos fazer isso. É claro que muitas das vezes nós nem precisamos falar, sair de porta em porta para falar da breve volta de Jesus, e apenas vivendo o Evangelho em nossa vida, as pessoas já vão ver que nós somos diferentes das pessoas que não têm Jesus. E então, o nosso testemunho, o nosso viver, ele vai trazer pessoas também para o reino, porque elas vão se sentir atraídas pela nossa maneira de ser e tratar as pessoas, vão ver que nós somos diferentes e então elas serão atraídas também para o reino eterno. Nós sabemos que desde quando Jesus voltou para os céus, as pessoas que aceitaram a Jesus naquela ocasião e também vêm aceitando ao longo dos séculos,
todos estão aguardando a volta do Senhor Jesus. Todos que aceitaram e os que ainda aceitam a Jesus hoje estão aguardando. Isso no Novo Testamento. Por quê? Porque no Velho Testamento, os filhos de Deus daquela ocasião, eles esperavam a vinda do Messias, que era prometida, e ele veio. E Jesus cumpriu tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento. Jesus cumpriu, e assim aconteceu. E então o povo de Israel, que foi o povo para o qual Jesus veio, não aceitaram o Senhor Jesus. Rejeitaram-no. E então Jesus falou para os discípulos para que eles fossem, para a Judéia, Samaria, os confins da terra, pregar o Evangelho. E então ele disse que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todos os agentes, então virá o fim. Sabemos que para Jesus ou para Deus, para que o Evangelho seja pregado em todo o mundo, isso pode acontecer de um momento para o outro. Nós temos ali as redes sociais, muitas pessoas usando para pregar, para falar do amor de Jesus. E então nós temos como alcançar. E Deus, claro, Ele vai fazer a obra. Deus tem os meios, mas Ele quer nos usar, os seres humanos resgatados por Ele, para trazer outros para Jesus. Então nós deveremos ir e pregar o Evangelho. Agora, muitos dos que aguardavam o Senhor Jesus, eles não viram o cumprimento dessa promessa. Por quê? Porque eles morreram. Morreram, assim como todos nós um dia passaremos pela morte, até que Jesus venha, aí depois não vai haver mais morte. Mas enquanto Jesus não vem, muitos passarão pela morte ainda. Agora, esses primeiros cristãos, aqui dizem Hebreus capítulo 11, Hebreus 11, versos 13 a 16, todos eles morreram na fé e, embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter a sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Então, aqui em Hebreus, capítulo 11, aqui nós encontramos muitos heróis da fé que foram citados na palavra de Deus, e todos eles morreram sem alcançar a promessa. Não viram a volta de Jesus, mas eles irão ver. Por quê? Porque todos aqueles que morrem em Cristo estão no pó da terra, dormindo, como o próprio Senhor Jesus disse, que a morte é um sono. E então, quando Jesus voltar, todos serão despertos, todos os que aceitaram a Jesus, os salvos, serão despertos deste sono e contemplarão Jesus voltando, inclusive estes que estão aqui em Hebreus capítulo 11. Todos estes irão ressuscitar, desde Adão até os apóstolos que morreram sem ver a volta de Jesus, todos eles irão contemplar Jesus voltando. E nós sabemos que muitas pessoas pensam que quando uma pessoa morre, ela ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou fica por aí vagando, vai no purgatório. Há essa crença, mas essa crença ela não é bíblica. O que a palavra de Deus ensina é que quando uma pessoa morre, ela vai para o pó da terra, simplesmente isso. A pessoa não fica vagando por aí, sofrendo no purgatório, nem no inferno, e também nem fica lá no céu olhando para nós aqui, vendo o nosso sofrimento, nada disso. A pessoa está dormindo, está no pó da terra. E então, existe até uma ironia, quando alguém morre, nós ouvimos dizer assim, que descanse em paz, Mas, o que está acontecendo? As pessoas estão descansando em paz ou estão no céu fazendo o que deveriam fazer? O que acontece? Jesus, em João capítulo 11, no verso 11, João capítulo 11, verso 11, Jesus ele disse a respeito da morte de Lázaro.
E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Jesus, ele foi informado de que Lázaro estava doente, mas Jesus não foi logo lá, porque Jesus tinha algo maior para realizar. Jesus não queria simplesmente curar Lázaro. Jesus queria mostrar o seu poder ressuscitando Lázaro depois de 4 dias morto, cheirando mal. Jesus disse: o nosso amigo Lázaro dorme, vou despertá-lo do sono. Glórias a Deus. Irmãos, não fique triste, preocupado por alguém que você perdeu da sua família e que ele pode estar sofrendo no purgatório, ou pode estar no inferno, ou pode estar no céu. Não se preocupe. Confie em Deus. Ele está no pó da terra, ele está descansando. Nosso amigo Lázaro dorme, disse Jesus. E Jesus foi lá e despertou Lázaro do sono. Já cheirava mal e Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Leia o capítulo 11 de João que você vai ver. E isso vai acontecer na volta de Jesus. Todos aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados na volta de Jesus. Essa é a nossa grande esperança que nós temos, a vitória final sobre a morte, a ressurreição. E nós temos a garantia da ressurreição porque o próprio Senhor Jesus, ele ressuscitou. Ele morreu na sexta-feira, mas no primeiro dia da semana ele ressuscitou. Ele voltou para os céus, está à destra de Deus e ele vai voltar. E ele vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Os que fizeram o bem para a vida eterna e os que fizeram o mal e receberão então a condenação eterna. Não estarão com Jesus na eternidade. E Jesus aqui nessa ressurreição de Lázaro, Jesus disse que ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crer nele, ainda que morra, irá viver. Essa é a promessa que nós temos, ainda que passemos pela morte. Jesus, ele disse: se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte, nunca provará a morte. E então, para nós, os cristãos, a morte é apenas um sono. Um período de silêncio, um período de escuridão. A vida está escondida com Cristo em Deus, e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos transformados com Ele em glória. Que Deus nos ajude a crermos na sua promessa e que mesmo que algum de nós venha passar pelo descanso da morte, tenhamos a certeza de que ao soar a trombeta, aqueles que morreram em Cristo, nós estaremos sendo ressuscitados para nos encontrar com o Senhor. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Voltaremos amanhã, se Deus assim nos permitir. Não nos esqueçamos, o convite de Jesus, ele continua: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Que Deus nos abençoe.